Deus. Bom dia, gente. Muito bom a gente celebrar juntos primeiro dia do mês, primeiro domingo do mês, a celebração da ceia e a celebração da ressurreição. Como o Dodô disse, o pastor Douglas disse, eu aprendi também a falar feliz ressurreição. E de fato, a gente celebra hoje o dia mais importante da cristandade. A ressurreição do nosso Salvador, que ocorreu na festa da Páscoa. E como eu falei no culto das 9, eu tinha um texto preparado. Já tinha feito o sermão e eu tinha falado para Dodô. Falei, Dodô, estou com esse texto aqui, já fiz, vamos que vamos. E na quinta-feira eu fiz uma devocional. E na devocional Deus falou muito ao meu coração e eu mudei o que eu ia falar. Ainda vou falar da Páscoa e da ressurreição, mas um tempo de modo diferente. E a verdade, gente, é que essa data tão importante para o cristianismo, ela diz muito sobre o que somos. A verdade é que não existe cristianismo sem ressurreição. E não existe ressurreição sem Jesus Cristo, que ressuscitou para a nossa salvação. E o que eu quero que vocês atentem para essa manhã, e eu quero focar nisso com você hoje, é que Jesus veio à terra, meu irmão, por uma necessidade. Jesus pisou esse chão porque havia uma urgência. Era necessário. Encarnação, vida sem pecado, sofrimento, morte e ressurreição eram necessários. Eu não sei você, mas eu já me perguntei, Deus não poderia ter feito de outra forma? Gente, você não já se perguntou, Deus Todo-Poderoso podia fazer assim, ó, tá todo mundo salvo? Eu nem fazia assim, sei lá. Deus, Ele podia fazer qualquer coisa. Mas não. Não poderia ser de outra forma. Tinha que ter morte. Tinha que ter oferecimento voluntário. Tinha que ter sacrifício. Tinha que ter ressurreição. Eu sei que você sabe que para Deus nada é impossível. Mas ao mesmo tempo, Ele não pode se contradizer, meus irmãos. Ele deu uma palavra. Quando Ele criou o homem, Ele deu algumas regras e deu uma proibição, não coma desse fruto. E deu uma consequência, se vocês comerem, certamente morrerão. Gênesis traz para a gente de maneira clara. Ele que é Deus, que é soberano, que é todo-poderoso, que é o Criador de todo o universo, Ele tem o poder de ditar as regras. E ponto final. Ele deu a regra. E uma vez que Ele deu a regra, Ele não pode desfazer a regra que Ele mesmo deu. Se o homem descumprisse a regra, a morte seria a consequência. E nossos pais, Adão e Eva, sabendo da consequência, sabendo do que aconteceria, mesmo assim, eles pecaram. E, gente, quando eles pecam, desencadeia uma sequência de atitudes e de consequências que inexoravelmente levariam à morte de todos. Todos nós estávamos condenados. Não só fisicamente, mas eternamente. Você entende isso? Deus não é um ser temporal. Ele vive eternamente. E Ele fez o homem para que pudesse conviver e estar com Ele eternamente. No entanto, como Ele é santo e não pode conviver com o pecado, a partir do momento que o homem escolheu pecar, ele escolheu se distanciar de Deus. Ele escolheu não obedecer o seu chamado, ele escolheu a morte. A regra era clara: me obedeça e viva. E foi descumprida. Toda a humanidade, todo mundo que nasce contaminado com o pecado de Adão e Eva, está fadado necessariamente à morte eterna. E, gente, isso é muito importante, porque não raro a gente, lá no finalzinho do túnel, acha algum merecimento na gente.
talvez algum merecimento e alguma atitude que a gente faça. A sentença foi dada. Alguém tinha que morrer. Eu e você podemos perguntar assim, mas vem cá, Café, mas não fui eu que fiz. Foi Adão, foi Eva. A culpa é deles, pô. Por que eu tenho que pagar pelos erros dele? Pelos erros dele? Eu não sou culpado. Será? Será que é ele só? E é nesse momento que esse texto que eu quero ler com você, de Salmos 65:3, quero te chamar a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, um verso só, Salmo 65, verso 3, que no meu devocional da quinta de manhã, Deus falou muito comigo. Salmo 65, verso 3, diz o seguinte: nossas culpas pesam contra nós, mas tu perdoarás nossas transgressões. Novamente, nossas culpas pesam contra nós, mas tu perdoarás nossas transgressões. Amém? Você pode sentar. Um conceito corrente para mim e para você é o conceito de culpa. Eu sei e você sabe que em muitos momentos das nossas vidas nós nos sentimos culpados por várias coisas que a gente faz. E isso acontece porque a gente sabe que a gente transgride regras que a gente deveria obedecer. Isso acontece porque rotineiramente a gente quebra leis que a gente deveria cumprir. Eu e você. Não estou falando ninguém lá de fora não, estou falando da gente aqui, eu e você. Ficou viralizado aí um vídeo de um professor de direito penal que disse algo que é muito importante, apesar de não ter nada de cristão nele. Ele falou algo que é importante, ele disse assim para o auditório dele: somos todos delinquentes. Não sei se você já viu esse vídeo. Não vem com essa de tolerância 0 para os outros e para a gente tolerância 10, não. Todos nós cometemos crimes em alguns momentos, ou em muitos momentos. Desde aquele plágio na faculdade, lembra? Que você fez no seu TCC? Aquela xerox de livro, que não podia tirar xerox do livro, mas você tirou. Você lembra? Eu lembro. Aquela vez que você bebeu uma taça de vinho só e você falou: cara, dá para eu ir até em casa, eu moro aqui perto. Crime, não pode. Lembra aquela vez que você bateu o carro e que o para-choque é caro pra caramba? E você, vou no ferro velho ali arrumar um para-choque, que provavelmente deve ser roubado, eu vou fingir que eu não sei isso. É 80% mais barato, não sei porquê, mas eu vou comprar. Ah, Café, mas eu não cometo crime, esses crimes não. Mas a gente faz muitas outras coisas que são igualmente erradas. Lembra aquela fila dupla que você faz para buscar teu filho na escola rapidinho, que você acaba com o trânsito atrás de você? Aquele sinal que você avança, que não é só de pedestre, que é só de pedestre, mas não tem ninguém passando. Aquela compra que você faz no site da empresa, que botou uma televisão de 60 polegadas por R$200, você sabe que não é possível aquilo, você compra. E você não compra uma, compra 3. Para se dar bem. Aquela fechada que você dá no cara do seu lado, que ultrapassou você e te olhou de uma forma que você julgou que ele estivesse te insultando e você fica com raiva dele. Aquela mentira que você conta, porque afinal de contas, falar toda a verdade não é necessário. Aquela furada de fila no mercado, aquela vaga do idoso, bem em frente à loja, que você vai rapidinho, você vai parar ali rápido. Gente, eu não vou parar aqui, senão eu vou levar dias e dias e dias falando da nossa vida. O difícil e o triste é constatar que muitos desses erros nem nos incomodam mais. E a gente nem liga. A gente acha que não tem nada demais. A gente acostumou tanto a fazer o errado que a gente acha que é certo. E a gente mesmo se engana. No entanto, tem uns que nos assombram. Você está no seu quarto e você vai sair e de repente a tua mulher te pergunta: vai aonde? Aí você dá aquela gelada. Será que ela sabe, meu irmão? Clássica. Você está mandando uma mensagem no cantinho e a pergunta: está mandando mensagem para quem?
e você gela. Pô, você já descobriu? Meus irmãos, culpa, 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 culpa e mais culpa. Todos nós somos culpados. Cada um aqui. A gente não tem para onde fugir. A gente sabe disso. E a consequência disso é: eu e você não merecemos uma eternidade. Eu e você não merecemos um paraíso. Eu e você não merecemos o céu. A gente sabe que se for pelo certo mesmo, a gente não tem condição nem de acusar ninguém, que a gente gosta muito de fazer, né? De apontar o dedo para o outro. Por mais que você faça 1 milhão de coisas boas, a coisa ruim que você faz macula totalmente o teu caráter, a tua vontade. E muitas vezes as coisas boas que você faz por orgulho, por vaidade, porque você quer mostrar para alguém que você está fazendo uma coisa boa. Aquela doação que você vai dar de um dinheiro, e aí você fala, pô, vamos fazer uma foto para o Instagram. Para quê? Você quer foto do Instagram? Para dizer que você está doando? Alguém que desvia milhões, engana milhares, corrompe uma centena de pessoas num esquema master, se é que você entende o que eu estou falando. Deve ter muitas qualidades, gente. Um bom pai ele era, porque gastou milhões no aniversário da filha. Mas ele no final devia ajudar pessoas, devia ter qualidades. Mas eu e você não somos tão diferentes assim. E é difícil constatar isso, né? A gente pode ser honesto, a gente pode ser decente, a gente pode ser bom pai, boa mãe, bom irmão, mas não podemos esconder culpas terríveis que temos. Ficou famoso uma história agora no início do ano de uma mãe que ficou viúva, tinha 3 filhos, e escreveu um livro infantil do luto dela para ensinar as crianças a passarem o luto pela perda do pai. Depois descobriram que ela mesma tinha matado o marido para ficar com milhões dele, que tinha seguro de vida. Um absurdo, né? Eu sei que você sentiu isso aí. Esse senso de justiça que a gente tem não deixa a gente se enganar para ver quem nós somos. E para os culpados, a gente quer o quê? Punição. A gente não admitiria, dentro do nosso senso de justiça humano, juízes humanos, mesmo que falíveis, exercendo juízos corruptos. A gente acha isso um absurdo. E o que eu te pergunto, se eu e você exigimos o cumprimento de leis terrenas falhas, acaso Deus não pode exigir o cumprimento da lei dele? Um Deus que é perfeitamente justo, que é todo poderoso, que é todo santo. Ele olha para a gente e nos vê culpados. Culpados. Nós, em todos os momentos, ou corrigindo, em muitos momentos das nossas vidas, escolhemos viver do nosso próprio jeito, ignorando por completo Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. Todos nós somos pecadores. E não é só sobre grandes erros, gente. É sobre uma vida, um coração distante de Deus todos os dias. A gente se afasta dele. A gente acha que a lei dele não é bem assim. A gente acha que a gente sabe mais. A gente acha que a gente sabe melhor. A gente acha que também não deve ser tão exagerado assim, né? Nós desobedecemos e todos os dias violamos as suas leis e merecemos a morte. E eu preciso que você tome isso como um ponto fundamental. Você merece morrer. Eu também. Você também. E aqui eu quero falar para aquela pessoa que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, e eu quero, com muito respeito, falar com você, talvez que você não acredite nisso que eu estou falando. E eu quero dizer com muito amor para você, não importa o que você acredita ou não. Com muito amor. Parece não, mas é. Se você falar para mim que não acredita na gravidade, eu vou falar para você, pula dessa janela aqui, filho.
sem acreditar e vai ver o que vai acontecer. Não importa o que a gente acredita, o que importa é que é. A verdade é que Deus existe. Existe vida eterna e existe morte eterna. E ponto final. Se você acredita ou não, só lamento. Existe. A Bíblia diz para a gente em Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. João disse, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eclesiastes diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem. Isaías diz, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Deus é real, Ele nos criou, nós pecamos e estávamos condenados à morte. Essa é a verdade, nua, dura, crua. E a história muito bem podia acabar aqui. E acabou. A gente estaria condenado, porque merecemos estar condenados. Porque, afinal de contas, você viu o que você faz todos os dias. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus nos ama. E isso deve ser motivo de grande alegria. Deus, Ele quer conviver eternamente com a gente. Deus tem um plano. E aqui, meu irmão, entra a Páscoa. A necessidade de morte substitutiva. De pagamento em lugar de outro. E eu queria voltar brevemente com você para a gente entender um pouquinho melhor. Deus cria o homem peca. O homem sai do jardim e Adão e Eva criam família. Eventualmente, da descendência dele, surge um homem chamado Abrão. Abrão é chamado por Deus para ir para uma terra onde ele vai mostrar, para formar uma nação. Nessa terra, Deus faz uma aliança com ele. Dele surgem Isaac, depois surgem Jacó, Esaú, Jacó tem 12 filhos. Jacó perde um filho, o filho some, o pessoal diz que ele morreu. Depois descobre-se que o filho dele está no Egito como governador. Tem fome na terra de Canaã, que era a terra do povo de Deus, a terra prometida por Deus. Depois que dá todo aquele rolo de José, se você não conhece, depois você lê Gênesis, eles vão morar lá em Gósen, do lado do Egito, para que eles possam ser alimentados. E Jacó, antes de morrer, avisa para os filhos, voltem para a terra. Voltem para a terra. Mas os irmãos de José desobedecem. Não voltam. E talvez pelas facilidades que eles tinham em Gósen, né? Eram irmãos do governador. Deviam estar tirando onda lá. E não é o centro da mensagem, mas eu queria fazer um apontamento aqui para a gente. Meus irmãos, muitas vezes desobedecemos à vontade de Deus, porque está tudo muito confortável onde a gente está. Vai dar trabalho demais obedecer. Vai mudar muito a minha vida. Vai me tirar muito daquilo que eu tenho feito para mim. Eu vou ter que perder tudo isso que eu tenho conquistado para essa terra. O conforto muitas vezes nos distancia da vontade de Deus. A verdade é que a gente precisa da pressão para poder obedecer. A gente precisa do problema, da dificuldade. Não adianta. Eu e você só funcionamos assim. E o povo ficou. Depois que José morreu, depois que o faraó morreu, ninguém sabia mais nada. O povo cresceu muito, o faraó ficou com medo, escravizou o povo. 400 anos de sofrimento. 400 anos de sofrimento. E aqui tem um ponto que também não é central, mas eu queria destacar com você. Um belo momento, o povo clama a Deus. Eu queria ler com você Êxodo 2, 23, 25. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos dele, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição que se encontravam, meus irmãos. Da nossa aflição, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a gente tem condição de clamar ao Deus Todo-Poderoso, e esse Deus
ouve. Isso é incrível. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ouve culpados, pecadores como eu e você. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos salvar. Deus chama Moisés, que é esse instrumento da libertação, para libertar o povo da escravidão. E você conhece 10 pragas. As primeiras 9, mostrando o juízo de Deus, destruindo o povo. E aí vem a 10ª, que é a mais representativa, que está totalmente ligada com esse tema que a gente está falando. A 10ª praga é esse que representa o juízo de Deus sobre o povo do Egito, sobre os primogênitos. E é representativa do juízo de Deus sobre os pecadores. Essa praga representa Deus vindo no seu anjo e matando todos aqueles que estão contrários a Ele. Mas é lindo que o verso 7 de Êxodo 11 diz: não com o meu povo. Gente, não com o meu povo. Você já ouviu falar que no Antigo Testamento Deus é diferente do Novo? Mentira. Olha a graça aqui. Não com o meu povo. O povo não merecia. Mas Deus falou: com o meu povo não. O meu povo eu vou guardar. Só que para que Deus não fizesse isso com o seu povo, que também era pecador, gente, alguém tinha que morrer. O preço tinha que ser pago, era simples, vida por vida. E aqui entra o cordeiro que você lembra, novinho, sem defeito, representando uma vida sem pecado. E esse é imolado, morto, para que o sangue dele fosse aspergido, colocado nas portas das casas. E quando Deus, o próprio Deus, passasse para exercer o julgamento sobre aqueles que mereciam ser julgados, Deus vai olhar para aquela casa, para aquele sangue e vai dizer: aqui já teve troca, já teve morte, então eu não vou passar por aqui. No entanto, esse sacrifício, gente, ele era temporário, ele serviu para aquele momento. Depois ele instituiu sacrifícios no povo, e todo ano eles tinham que matar o cordeiro para poder expiar pecados. Afinal de contas, um animal não é servido ou trocado pela vida de um homem. Mas Deus já tinha desenhado um caminho definitivo. E na verdade ele não desenhou um caminho definitivo, meu irmão, quando o homem pecou, não. Ele desenhou um caminho definitivo muito antes, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Apocalipse diz para a gente que o cordeiro já havia sido morto para nos salvar. Gálatas diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar, libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. João Batista diz sobre Jesus: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse que seria o Cordeiro, assim como ele foi imolado lá na primeira Páscoa, ele seria também morto em nosso lugar para que eu e você pudéssemos ser salvos. Gênesis, já no proto-evangelho 3,15, deixa isso claro: o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Tinha que ser homem, gente, porque tinha que ser homem para pagar a vida de homem. E tinha que ser Deus, por quê? Porque tinha que ser um homem que não pecasse. É por isso que era absolutamente necessário que Jesus viesse e morresse. É por isso que Deus não podia fazer uma mágica para a gente poder ser salvo. Tinha que ter sacrifício, tinha que ter morte, tinha que ter troca. E João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era Deus. Como Filho de Deus, na mesma substância que Deus, ele não tinha pecado. Hebreus diz para a gente: o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou.
2 Coríntios diz, Cristo não tinha nenhum pecado. 1 João diz, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Meus irmãos, Jesus, sendo Deus, encarnou nessa terra para que ele pudesse viver a vida que a gente não viveu, sem pecado, morrer a morte que era nossa e dar a virtude dele para a gente. O Cordeiro inocente escolheu se entregar voluntariamente para que através do seu sangue todos aqueles que depositam nele sua fé e esperança tenham vida. Gálatas diz, Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Gosto muito desse texto, João 10:11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Através da sua morte, o Senhor nos deu vida. Através do seu sacrifício, do seu sangue derramado e vertido, o Senhor nos deu salvação. O Senhor purificou os nossos pecados. Naquela cruz, Ele estava levando todo o peso. E você lembra, eu vi ontem com Joaquim e Benjamin. Eles ficaram meio mal, a paixão de Cristo. É pesado, né? Mas eu falei, você vai ver, pô. Vingadores ele vê, uma matança. Quando ele está naquela cruz, e ele chama o Pai, por que você me abandonou? Jesus está experimentando o peso dos nossos pecados e a distância de Deus que ele nunca viveu. Ele eternamente vivia como Pai, no entanto, quando ele toma o nosso lugar e toma os nossos pecados nas costas, Deus tem que virar de costas para ele, não pode ficar junto dele, porque Jesus naquele momento é maldito, porque ele está com os nossos pecados. Efésios diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado do madeiro. A Páscoa nos mostra que através da morte e ressurreição de Jesus, eu e você não somos mais condenados, apesar de sermos culpados. Olha que coisa. Romanos diz para a gente, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma música que eu gosto muito, que diz o seguinte no refrão dela, sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. E isso que Cristo fez por nós. A morte de cruz era necessária. E quando o diabo achou que havia vitória, a morte não pôde contê-lo, porque ele é Deus e ressuscitou. Ele venceu o diabo, pisou na cabeça da serpente e nos deu vitória eterna. E é sobre isso que é a Páscoa. Não é uma festa judaica que a gente representa aqui novamente. Porque Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já nos deu vida e Jesus já ressuscitou. Eu queria concluir chamando a banda, a gente depois encaminhar para a nossa ceia, dizendo que eu preciso que você entenda hoje que todos precisam de salvação. A maior necessidade humana não é realização pessoal, profissional, não é fazer o que o seu coração manda, não é comprar tudo o que você quiser. Isso é tudo vazio, vaidade. A maior necessidade que temos é de reconciliação com Deus, porque é para isso que fomos criados. Continuamos pecadores, continuando errando, continuando falhando, mas Jesus morreu por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos deu vida eterna. Meus irmãos, não há mais condenação. Jesus veio, Jesus ressuscitou. E hoje eu queria com você, depois dessa canção que a gente vai cantar, celebrar esse momento de ceia.
que é o momento onde a gente relembra tudo isso que Ele fez por nós. E a gente tem real comunhão com o Senhor Jesus, que através desse momento nos nutre espiritualmente, para que a gente possa, cheios do próprio Deus, continuar vivendo para a glória do Senhor. E a cada dia, errar menos do que no dia anterior. Errar menos do que no dia anterior. Errar menos do que no dia anterior. Nós somos chamados para crescer em Deus. Não seremos perfeitos nunca. Mas a gente pode ter uma certeza que na nossa imperfeição, o amor de Cristo foi suficiente para nos dar vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você cantasse esse louvor comigo e depois a gente vai ceiar junto. Tudo que Ele fez por nós.